Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e hoje nós vamos mergulhar em mais uma atualização sobre o que aconteceu em mais um dia de audiência no julgamento de Sean Diddy Combs, que vem ficando cada dia mais tenso. Olha, nos últimos dias tiveram pausas inesperadas, o testemunho bombástico de um ex-assistente do rapper e até um suposto momento de intimidação com uma youtuber chamada Stephanie Su, que teria ocorrido por parte do Sean Combs dentro do tribunal. Então tem muita coisa pra gente conversar no vídeo de hoje. Mas antes eu preciso te dar uma dica. Você quer aprender inglês fluente, você quer aprimorar o seu currículo, abrir portas em sua vida, você precisa conhecer o método BWay do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês da internet e por isso é o mais vendido. E no meu link você vai pagar apenas R$ 497 à vista ou 12 vezes de R$ 49,70, ou seja, menos de R$ 50 por mês, para ter acesso ao melhor curso de inglês da internet e para aprimorar o seu currículo. Bom, então já acesse o link que está aqui no meu box de informações, também no primeiro comentário fixado, e já garanto o seu desconto. Nós temos também cupom de desconto no site da Growth, que é o Pandora, bem facinho para você acessar o site, fazer suas aquisições com descontão com o meu cupom Pandora. Também não se esqueçam, claro, daqueles pedidos que eu faço sempre para vocês e tem gente que não faz, que não deixa o curtir, que não deixa um comentário aqui para mim, que nem se inscreve no canal, mas eu vou pedir novamente, façam isso, é rapidinho, é de graça e ajuda muito para que mais pessoas conheçam aqui o meu trabalho. Também não se esqueçam de me seguir na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto, fiquem comigo até o final do vídeo. E bora pro caso de hoje. Bom, eu vi muitos comentários de pessoas falando se eu parei de fazer os vídeos das audiências todos os dias e eu não parei. Acontece que nós não tivemos julgamento nem na quarta nem na quinta, porque a audiência de quarta acabou sendo cancelada depois que um dos jurados ligou para o tribunal avisando que estava doente, então ele não poderia comparecer e com isso a audiência foi cancelada. E na quinta-feira foi feriado, então foram 2 dias sem audiência. E agora na sexta-feira teve uma audiência bem curta, mas teve. Esse adiamento atrapalhou bastante a agenda do julgamento e o juiz disse desde o início ali do julgamento que quer que tudo finalize em 4 de julho. E a expectativa era que os promotores encerrassem o caso ontem, na sexta-feira, mas com esse atraso desde quarta-feira, eles provavelmente não encerrarão o caso até segunda-feira. A defesa afirmou que espera usar entre 2 a 5 dias de julgamento para apresentar o seu caso e as alegações finais levarão mais tempo do que isso. Todas essas etapas do julgamento precisam acontecer antes que o júri comece a deliberar, o que resulta em um cronograma bem apertado se quisermos um veredito antes de 4 de julho. Mas já estamos chegando aí na fase final do julgamento, mais da metade do julgamento já foi. Agora, eu vi que a youtuber Stephanie Su, conhecida pelos seus vídeos de true crime, está acompanhando o julgamento do Sean Combs em Nova York presencialmente. E durante suas atualizações, ela relatou um incidente bem perturbador, em que o Sean Combs supostamente a encarou no tribunal e teria inclusive feito um gesto que foi interpretado como potencialmente ameaçador. Mas não exatamente por ela, mas pelo público. I think Diddy might know us. I don't know, maybe. So I'm just gonna explain. Usually, Sean Combs will do this thing where he does a sweep of the press pews when he first walks into the courtroom. He's like hugging his attorneys. He'll look to the public side, which is on his right, and then we're kind of diagonal from him. And he oftentimes, since more of his supporters are coming to the courtroom these days, he'll shoot them little hand hearts. He'll put his hand to his chest. He'll mouth thank you. And then the press pews, we get a simple glance over and sometimes a nod. Now, clearly, this stands out to both my researcher and I really strongly because on Thursday, we even write the time down, at 8:50 a.m., jurors are not in the courtroom. Sean Combs sits down at his chair and he turns in his chair to the right. This is our eye direction. Like we can see him now. He starts staring in what felt like in our general direction or perhaps right behind us. And it's a pretty lengthy stare. And then he starts nodding while mouthing the words dramatically, "I know you." He mouths it twice with what we perceive to be a smirk. Then as he's turning back around to face the front, he's like ever so slightly
slightly shaking his head while he's still smirking. But again, I'm not trying to be dramatic. I don't know if he was looking at me. He could have been looking behind me, right? But then right at that moment, the jury comes in, we all stand up, and as there's noise in the courtroom, because we're not allowed to talk when the judge is on the bench, a reporter from a major media network, I mean, she's been doing this for years and years. She's like a professional. She turns to me and she whispers, quote, "You're putting that in your video, right?" Because that was at least 7 seconds. So my researcher and I, we both felt it was weird. We both wrote it down independently in our notes in the courtroom. We talked about it after and we're like, you know what? We can't be sure. We don't want to be dramatic. Then it happens again on Friday, a week later. So on Friday, there's this moment where there's a sidebar. Sean Combs' attorneys are near the front of the courtroom with the judge. And regardless, the jurors are still sitting on the side. Sean Combs turns around and then he talks to his mom and then he's smiling, nodding at her. He's like mouthing, "I love you." And then my neck is tilted still because I'm observing him and I'm taking notes about him talking to his mom during this sidebar. And as he's making his turn back to the front, it felt like we make awkward eye contact. And I say awkward to the point where I'm like, you know when it's so awkward, you almost like instinctively smile or look down because you're like, oh, I just got caught staring at someone. That was the feeling. It was like, oh, I literally just got caught staring him down. And he starts rubbing his chin with his left hand and mouths what appears to seem like, "I know you. I know you." And this time it seemed more pronounced because as he's rubbing his chin with his left hand, he does like a slight index point. It's not like a point. He's not pointing his finger, but it's kind of like a hand gesture, like, "I know you," like kind of like you, like almost pointing at you, whoever you is. Then he turns to the front. And it was just so odd. It was just weird. And again, he knows us, he doesn't know us. Does it really matter? I don't think so. But I did almost pee myself. Like, that's all I'm trying to say. Bom, ela descreveu em seu vídeo que um dia que ela estava ali no tribunal, o Sean Combs fez um contato direto visual com ela. E pareceu dizer, "I know you", que seria, "eu te conheço". Isso enquanto ele esfregava o queixo e fazia um leve gesto com a mão como se estivesse apontando para ela. Ela mencionou que o Sean Combs frequentemente dá uma olhada ali no local onde a imprensa fica dentro do tribunal. Sempre quando ele entra no tribunal, ele dá essa averiguada. Então ele olha para os jornalistas, às vezes ele acena ou faz gestos de apoio para os seus familiares e também os apoiadores que estão ali dentro do tribunal, porque para quem não sabe tem bastante gente até apoiando o Sean Combs. E nesse contexto, o momento com a Stephanie Su aconteceu durante uma dessas olhadas dele. E ela narra que sentiu aquele contato visual e ficou bastante desconfortável. Ela narra que quase fez xixi na calça por causa disso. Bom, no vídeo ela narra como que foi todo esse contato visual e ela começa falando, olha, eu acho que o Sean Combs pode nos conhecer. Ela não falou diretamente que teria sido algo ameaçador, mas ela interpretou como algo notável. Especialmente porque ocorreram em 2 dias. Uma semana depois desse primeiro contato, ele a olhou novamente e teria dito a mesma coisa. Falou, eu te conheço. Ela tem comparecido pessoalmente ao julgamento e postado atualizações diárias para os seus milhões de seguidores. Ela é uma das maiores, isso se não for a maior hoje em dia. E após essa revelação, a internet reagiu instantaneamente. Mas a questão é, foi reconhecimento? Foi intimidação? Ou apenas uma coincidência? Bom, várias teorias e comentários começaram a surgir em diferentes plataformas de fãs e também de seguidores falando sobre esse momento, e ela admitiu não saber se ele a reconheceu das redes sociais, ou então se ele se lembra de tê-la visto nas audiências anteriores. Afinal de contas, ela está indo ao tribunal há pelo menos 27 dias. Não tem como dizer 100% de certeza que o Sean Combs tenha feito uma ameaça no tribunal contra essa youtuber, até porque uma atitude dessa poderia prejudicá-lo diretamente, ainda mais em um caso desse ali diante do tribunal. Mas o Sean Combs também é conhecido por ameaçar pessoas, como por exemplo suas ex-namoradas ou até mesmo o rapper que teve envolvimento com a Cassie Ventura. Então, assim, não tem como saber, não tem como ter 100% de certeza. A própria Stephanie Su não falou que foi uma ameaça direta, ela só falou que foi um momento estranho. Mas o fato é que o relato dela gerou uma grande repercussão online, com vários memes, teorias circulando nas redes sociais. Muitos questionaram se o momento foi exagerado ou teria sido mal interpretado. Olhando de fora, na minha opinião, o incidente parece mais um reconhecimento do que uma ameaça em si. Porque se nós formos pensar friamente,
Por que o Sean Combs, enquanto o mundo inteiro está cobrindo seu caso, iria ameaçar especificamente uma youtuber? Não tem muito sentido, né? Bom, é isso que temos sobre esse caso. Eu vi que tem bastante gente comentando aqui na internet e eu quis dar a minha opinião. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi uma ameaça? Não foi? Tá tudo bem, gente. Cada um tem a sua opinião. Isso não significa nada se você não concordar comigo ou se eu não concordo com você. É tranquilo quanto a isso. Deixa os comentários aqui se você acha que foi ameaça ou não. Bom, agora entrando no julgamento, quem começou testemunhando foi o Brandon Paul, ex-assistente do Sean Combs. Ele disse que trabalhou como assistente do rapper a partir do final de 2022, depois de se formar na faculdade. E ele parou de trabalhar quando foi preso em 25 de março de 2024 em um aeroporto de Miami. Bom, ele disse que na ocasião estava a caminho de uma viagem em família com o Sean Combs, com a Christina Corran e com a família do Sean Combs quando foi preso por porte de pó. Essa droga foi encontrada na bolsa dele. Ele falou que fez uma vistoria no quarto de Sean Combs antes deles saírem para essa viagem e acabou pegando esse pacote de pó para colocá-lo em outro local, mas ele acabou esquecendo de tirar da sua bolsa antes de sair para essa viagem. Então ele esqueceu que aquela droga estava dentro da sua bolsa e acabou indo para o aeroporto onde ele foi pego. Bom, ele testemunhou também que ouviu falar pela primeira vez sobre essa oportunidade de emprego de ser assistente pessoal do Sean Combs por meio de um dos ex-assistentes do rapper. Esse ex-assistente disse que para entrar e sair daquele trabalho, a melhor coisa era, antes de mais nada, ele terminar com a namorada dele e avisou que ele veria muito pouco sua própria família. O Brandon disse que entendeu que esse ex-assistente estava dizendo que seria um trabalho realmente muito tumultuado, que exigiria toda a sua atenção. Ele fez a entrevista para o cargo no outono de 2022 na casa do Sean Combs em Los Angeles e antes de entrar na residência, ele teve que entregar o seu documento de identidade para a equipe de segurança do rapper e assinar um acordo de confidencialidade. Então, só para entrar na casa ele já teve que assinar um acordo. Em seguida, ele se encontrou com a Christina Corran, que é a ex-chefe de gabinete do Sean Combs, e com o Frank, o gerente musical do rapper. E ele ficou tendo aquela entrevista por cerca de 20 minutos. E ele passou na entrevista e começou a trabalhar alguns dias depois. Nas primeiras semanas ali do seu trabalho, Paul afirmou que trabalhava na casa do Sean Combs em Los Angeles e recebia instruções principalmente de outros assistentes. Então, outros assistentes o ajudavam ali a falar o que ele tinha que fazer. Ele também dividia suas funções com outros assistentes pessoais do Diddy, porque o Diddy tinha diversas pessoas trabalhando ali para ele para garantir o bem-estar. Ele ajudava a organizar a logística das viagens do rapper, a fazer malas, ele colaborava com os treinos físicos do Sean Combs, com os planos de alimentação e também demandas relacionadas à música. Ele também disse que preparava cigarros de maconha na garagem do rapper. Ele normalmente trabalhava entre 80 e 100 horas por semana e ele costumava trabalhar de 4 a 6 dias por semana. Mas ainda assim, mesmo nos dias que ele não trabalhava, ele sempre estava de plantão. Então, se o rapper chamasse, ele estaria pronto ali para atendê-lo. Seu salário inicial era de $75 mil por ano, mas posteriormente ele recebeu um aumento e passou a receber $100 mil por ano. E é um salário muito bom se nós formos calcular aqui. Ele recebia o pagamento da Combs Enterprises, de uma das empresas do Sean Combs, e ele viajava com frequência a trabalho. Ele chegou a voar com Sean Combs em seu jato particular 3 ou 4 vezes, mas disse que geralmente ele viajava separado, sempre para poder chegar mais cedo que o rapper e arrumar o quarto em que ele ficaria hospedado. E quando Sean Combs chegava ao local, tudo tinha que estar perfeito. E o Paul também disse que às vezes outros funcionários, como estilistas e fotógrafos, também viajavam mais cedo com ele. Quando ele viajava a trabalho, o gerente de viagens do rapper geralmente era quem reservava essas viagens. E o maior período em que ele trabalhou sem dormir foi quando ele estava em Nova York lançando o último álbum do Sean Combs. Ele conta que ficou acordado por cerca de 3 dias e tirou apenas pequenos cochilos durante esses dias. Ele falou que ele era jovem na época e conseguia lidar com aquilo, mas ele tomava um medicamento e também fazia o uso raro, segundo as palavras dele, de pó, para conseguir se manter acordado tanto tempo. E ele também tinha que se manter alerta durante todo o período de trabalho. Ele narrou que também fumava maconha durante seu período de trabalho e aparentemente todos usavam bastante substâncias ali, mesmo em um horário que estaria trabalhando para o rapper.
Ele disse que a sua missão era garantir que o Sean Combs estivesse sempre feliz. E o Sean Combs dizia a seus assistentes que eles deveriam agir como o SEAL Team 6, que é uma unidade de operações especiais da elite da Marinha dos Estados Unidos, que são especializadas em terrorismo, resgate de reféns e operações clandestinas. Então, o Sean Combs falava isso para os seus assistentes, que eles tinham que ser tão bons quanto essa unidade aí da Marinha dos Estados Unidos. O Paul disse que o Sean Combs o demitiu 2 ou 3 vezes e testemunhou sobre um incidente em que ficou marcado em sua memória. Esse incidente aconteceu no final de outubro, ou então no início de novembro de 2023. Acontece que o Paul acabou esquecendo uma pochete do rapper, que aparentemente o Sean Combs queria usar. E aí o Sean Combs olhou para ele e falou: não quero mais ver sua cara, pode ligar para Christina avisando que você está demitido. Bom, a Christina, quando ficou sabendo disso, falou para o Paul ficar na dele, ficar quieto, e logo depois mandou que ele arrumasse o quarto de hotel que o Sean Combs estava em Londres. Ele então continuou trabalhando e o Sean Combs nunca mais discutiu sobre esse incidente com ele. Ele também disse que não era normal falar com o RH sobre qualquer problema que tivesse ali no seu trabalho. Sempre quando tinha alguma questão a ser discutido, ele ia direto ao Sean Combs ou ia antes a Christina Corwan. Ele disse que viu o Sean Combs usar substâncias como pó, cetamina, êxtase e ervas cerca de uma vez por mês, mas também havia outras vezes em que o Sean Combs parecia estar chapado, mas ele não tinha visto o rapper usando as drogas. E às vezes ele era encarregado de conseguir essas substâncias para o Sean Combs. Ele testemunhou que comprava a erva a cada 2 meses e que chegou a comprar outras substâncias para o rapper, pelo menos 10 vezes. Em algumas dessas ocasiões, o Paul mandava mensagens de texto para um traficante e eles iam até a casa do Sean Combs para entregar todas essas drogas. O júri viu mensagens entre o Paul e um traficante que fornecia essas substâncias e também com outro assistente do Sean Combs chamado Jonathan Pérez, que inclusive também testemunhou aqui no julgamento, e eles trocaram essas mensagens em fevereiro de 2024. O Paul também disse que a Christina Corwan não queria que ele se envolvesse nas freak offs, por algum motivo que ele não sabe exatamente o que é, mas ele chegou a organizar e limpar algumas vezes o local, enquanto ele estava trabalhando para o Sean Combs. E durante o tempo em que trabalhou lá, ele só se lembrava da Jane participando das freak-offs. Ele disse que sabia que esses encontros sexuais incluíam festas, álcool, sexo e substâncias ilícitas. No início do seu trabalho, às noites, esses encontros sexuais aconteciam em hotéis, mas depois o rapper parou de fazer os encontros em hotéis, especificamente após o processo da Cassie Ventura. Quando ele preparava o quarto para o Sean Combs, ele garantia que lá tivesse óleo de bebê, álcool, pequenos artigos de higiene pessoal, lençóis e toalhas extras. Ele disse que os assistentes compartilhavam uma lista que incluía todos os itens necessários para as tais freak-offs. E quando ele pagava por esses suprimentos com o seu próprio cartão de crédito, ele era reembolsado pela equipe financeira do Sean Combs. E o rapper às vezes o contatava durante uma freak-off ou por mensagem de áudio ou por FaceTime para pedir alguma coisa para ele. Ele conta que também chegou a limpar os quartos depois das freak-offs 3 ou 4 vezes, e ele falou que os quartos ficavam bastante desorganizados e que ele empilhava toalhas e lençóis e jogava várias garrafas vazias de óleo de bebê fora e também bebidas alcoólicas. E ele falou que sempre usava luvas durante essa limpeza por questões higiênicas, obviamente, né? Certa vez ele viu um pó branco em que ele acreditou ser resíduo de droga e ele limpou tudo aquilo para que não ficasse nenhum vestígio no quarto de hotel. Bom, sobre a vez que o Paul foi preso, o júri viu uma selfie do Sean Combs, da Christina Corwan, junto com ele nesse jato particular. Essa foto foi tirada minutos antes do Paul ser preso. Eles estavam prestes a embarcar em um voo para Bahamas para passar as férias com a família do Sean Combs. E o Paul testemunhou que basicamente não viu nem falou com o Sean Combs desde que aquela foto foi tirada. Então depois que ele foi preso, aparentemente ele encerrou aqui os trabalhos com o Sean Combs, eles não tiveram mais contato. Ele não chegou a dizer para a polícia que a cocaína não era dele naquele dia, ele poderia ter falado que pertencia ao Sean Combs, e quando perguntado no tribunal por que ele não falou, o Paul respondeu: por lealdade. Ele testemunhou também que as acusações contra ele relacionadas a esse incidente acabaram sendo retiradas porque ele tem um advogado muito bom.
Bom, depois dessas respostas do Paul, a promotoria encerrou as perguntas e foi a vez do advogado de defesa Brian Steele interrogá-lo. O advogado de defesa iniciou o interrogatório perguntando sobre os antecedentes do Brandon Paul. Ele confirmou que trabalha duro e busca a perfeição onde quer que ele esteja, e ele disse que estava disposto a trabalhar longas horas para o Sean Combs. E também ele falou que aprendeu muito sobre a indústria musical por meio do rapper. O Paul também confirmou que lidar com substâncias era uma parte secundária de todo o trabalho que ele fazia para o rapper, então ele basicamente falou que ele tinha as suas tarefas bem estabelecidas e que não necessariamente ele tinha que lidar com substâncias ilícitas. E o advogado perguntou: "Você não era uma mula de drogas, certo?" E o Brandon Paul respondeu: "De jeito nenhum." Ele disse que acreditava que as drogas que obteve eram apenas para o uso pessoal do rapper. O advogado então perguntou ao Paul se ele achava que as freak-offs também eram questões pessoais do Sean Combs. E o Paul respondeu que considerava aquilo, na verdade, como uma fuga. E ele confirmou que acreditava que era o momento pessoal do Sean Combs para ele ficar sozinho ali com a Jane, a sua namorada da época. E isso é bastante importante para a defesa, para que eles tentem desvincular essas relações com uma possível acusação de organização criminosa para cometer tráfico sexual. Então eles estão tentando alegar aqui que na verdade era apenas a vida pessoal do Sean Combs, relações íntimas que ele tinha com a sua namorada. O Paul testemunhou que falava frequentemente com a Jane antes das freak-offs e que quase todas as vezes ele conversava depois das freak-offs com ela. Ele confirmou também que nunca viu nada que o fizesse pensar que ela estivesse indecisa ou que não fosse uma participante que estava consentindo com tudo aquilo. Durante o interrogatório, o advogado de defesa também perguntou ao Paul sobre sua prisão no dia 25 de março de 2024, quando ele foi pego ali no aeroporto com pó. O Brandon confirmou que a sua prisão foi por uma pequena quantidade de pó para uso pessoal do Sean Combs e que havia deixado acidentalmente aquela droga em sua mala de viagem. E ele afirmou que nem o Sean Combs nem a Christina Coran pediram que ele viajasse com aquela droga e apenas estava na sua bolsa porque ele esqueceu de tirar. Ele disse à polícia na ocasião que tudo que estava na bolsa era dele e ele narra que seu coração parou quando o agente tirou aquele pó da bolsa porque ele não pretendia viajar com aquilo. O advogado também perguntou ao Paul se ele trabalharia para um criminoso e ele respondeu: de jeito nenhum. Depois o advogado perguntou se o Paul tinha aprendido muito com o Sean Combs e ele confirmou que sim. Depois o advogado perguntou se ele tinha tido boas experiências trabalhando para o rapper, e ele disse que na maior parte do tempo, sim. Bom, depois disso o interrogatório da defesa terminou e a promotoria se levantou para fazer o redirecionamento, ou seja, mais algumas perguntas aqui para o Paul. A promotora perguntou o que ele acreditava estar acontecendo durante as freak-offs, e o Paul disse que sabia que estava acontecendo sexo e festa, mas que não ficava presente dentro dos quartos, então ele não sabia definitivamente se algo ilegítimo estava acontecendo ali dentro. A promotora então perguntou o seguinte a ele: sentado aqui hoje, o que você acha do Sean Combs? E ele respondeu: complicado. Então ele acha complicado responder. Depois disso, ele foi dispensado do banco das testemunhas e depois o júri teve acesso a mensagens trocadas entre o Sean Combs e a Cassie Ventura. Isso teria ocorrido entre os dias 12 e 14 de março de 2017. Ele enviou uma mensagem para Cassie falando o número do quarto de hotel onde ele estava e depois pediu que ela o ligasse. Horas depois dessa mensagem, a Cassie mandou uma mensagem falando o seguinte: "What this fuck? Sério? Acho que vai ser sempre preto no branco. Você jogou fora todas as minhas coisas." Em outras mensagens ela escreveu: "Você quebrou minha cabeça." Depois ela corrigiu para espancou. E ele respondeu: "Você é louca, vamos parar de falar. Você está completamente errada, surtando comigo por quê?" E ela respondeu: "Não estou surtando. Posso voltar para a gente conversar. Mas você sabe que eu luto." Ele então perguntou: "Só para deixar claro dessa vez, estamos dando um tempo? É assim mesmo que você quer encerrar isso? Tem certeza?" E a Cassie respondeu: "Não, eu só não quero ser espancada por me impor. Nunca mais. Você me trata e me faz sentir como se eu não me importasse."
E ele respondeu: você começou tudo isso. A Cassie então mandou o seguinte: acho que não sou compatível com o abuso. Isso não faz sentido para mim. E ela também mandou: você me deu 2 bons socos na cabeça. E isso não me fez sentir bem. Eu sei que não estou louca. E ele respondeu: estou magoado. Você desrespeitou muita coisa nos últimos 12 meses. Mais adiante na conversa, o Sean Combs perguntou se a Cassie já havia conseguido os contatos dos garotos de programa. No dia 18 de março de 2017, a Cassie escreveu o seguinte para ele: você está em um momento da sua vida em que quer festejar e se divertir. Eu preciso focar ou nunca vou ser nada. Eu me diverti tanto em Miami, depois percebi que abri a porta para aquilo ser o único motivo de te ver. Eu sabia que se dissesse não para isso em Nova York seria um problema. E obviamente ela está falando aqui sobre as free coffees. Continuando, ela falou: você me trata como uma garota de programa, para ser honesta. Você sempre quer chamar uma, mas você já tem uma. Essa garota de programa está aqui há 10 anos. E ela está falando basicamente que ele fez dela uma garota de programa e isso durou 10 anos. O Sean Combs respondeu: uau. Depois ela finalizou: por favor, não se faça de vítima. Se você olhar nossas últimas mensagens, vai ver que era só isso que você queria. E foi por isso que eu fiquei chateada. E ela complementou: eu amo nossas free coffees quando os dois querem. E isso é muito relevante aqui para a promotoria, porque ela pode ter feito mais de 50 free coffees consensuais. Mas se uma não foi consensual, aí seria um caso de tráfico sexual. Depois, a promotora Emily Johnson mostrou ao júri uma troca de mensagens entre os dois que aconteceu no dia 2 de maio de 2017. E ela narra aqui uma situação, a Cassie Ventura narra uma situação onde foi agredida mais uma vez pelo Sean Combs. A Cassie Ventura disse o seguinte: você fica alterado e me arrasta pelo corredor pelos cabelos. Eu tenho 30 anos, isso aqui não é brincadeira. Eu tinha medo da sua fúria. Às vezes falo fora de hora e peço desculpas por isso. Mas isso não significa que eu não te ame, e o seu amor não deveria estar condicionado ao que você faz por mim. A agressão física leva tudo para outro lugar. O Boris teve que te imobilizar, Puffy. Isso não é amor, é posse. Estou com cortes sangrando. E o Sean Combs respondeu dizendo que ela era ingrata por uma noite que ele havia planejado para ela, e ele disse o seguinte: não vou deixar alguém cagar em mim quando tudo o que eu fiz foi ser legal. Qualquer outra mulher no mundo teria ficado tão feliz, e você é ridícula por não ter sido sincera, sendo que eu e todo mundo sabemos que você está agindo como uma vadia. Fala com seu povo, eles vão te contar. Ou não, porque tudo que eles fazem é te bajular. A Christina Corran não, fala com ela. A Cassie Ventura então enviou uma mensagem para Christina dizendo: tenho certeza de que você não quer se envolver, mas ele disse que eu fui uma idiota e eu assumi isso. Mas ninguém merece ser arrastada pelos cabelos. Tranquei a porta para minha segurança. Bom, depois que essas mensagens foram demonstradas no julgamento pela promotoria, foi chamado um agente especial da Homeland Security Investigation para testemunhar ali no tribunal. Ele se chama Joseph. Ele não está diretamente envolvido no caso, mas ele revisou os gráficos de evidências que foram compilados pelos promotores para confirmar se as informações contidas nesses gráficos correspondem às provas. Bom, em meio a essas provas tem milhares de páginas de mensagens de texto, também tem telefones e registros financeiros. Ele explicou que o gráfico inclui a localização, os nomes dos indivíduos e também registros de transporte a diferentes intervalos de datas. Ele disse que as 44 entradas no gráfico variam de maio de 2021 a agosto de 2024, e o único nome de mulher no gráfico é da Jane nesse período, e que antes do processo movido pela Cassie Ventura, a maioria dos locais onde eles se encontravam eram em hotéis para fazer as free coffees, mas depois que o processo da Cassie foi aberto, nenhum desses locais de encontro era novamente em hotéis. Foi demonstrado também documentos relacionados a uma estadia do Sean Combs em Los Angeles em janeiro de 2023, e os registros do hotel mostraram que o quarto foi reservado em nome de Joseph Chaves e incluía uma cobrança de $3.750 por móveis danificados. Um relatório do hotel disse que havia fluidos corporais no piso de madeira
em todo o quarto e também em alguns móveis. O prontuário também fazia referência a algumas das mensagens de texto do Sean Combs para a Jane, uma de suas vítimas. As mensagens mostravam os dois coordenando a chegada de 3 homens ao hotel. O júri também viu uma mensagem que ele enviou para Jane pedindo que ela depositasse $1.100 para o Cowboys for Angels, um serviço de acompanhantes, para que pagasse os voos e também a tarifa da pernoite. Eles ficaram no Hotel London, em Los Angeles, em abril de 2023, e as mensagens de texto entre o Sean Combs e um profissional foram documentadas nesse prontuário e sugerem que esse garoto de programa contratado se juntou a eles no hotel. Após essa estadia, o rapper foi cobrado em $1.800 por móveis e também roupas de camas danificadas. Um boletim de ocorrência também foi registrado sobre esses danos e constatou que havia roupas de cama danificadas e fumaça no quarto. O relatório disse o seguinte, em parte: as toalhas do quarto parecem estar encharcadas de óleo de bebê e também há óleo de bebê no carpete. O júri também viu evidências que mostram que o chefe de segurança do Sean Combs controlava parte dos reembolsos de despesas desses garotos de programa. Um bilhete recuperado do seu celular, datado de 25 de abril de 2024, mencionava o seguinte: $5.000 em dinheiro para o pessoal de Londres. Também foram exibidos registros ligados a um incidente ocorrido em 18 de junho de 2024 na casa da Jane, que teria sido aquele encontro que o Sean Combs a agrediu, e na ocasião o assistente Jonathan Pérez mandou uma mensagem para esse chefe de segurança dizendo que precisavam de $600 porque a polícia estava prestes a ir à casa da Jane. Depois esse assistente avisou o chefe ali de segurança e também a Christina Corran que ele e o Sean Combs estavam a caminho da casa. Ainda foram mostrados outros pagamentos que a equipe dele estava fazendo para convidadas do Sean Combs e depois disso foi encerrada a audiência de sexta-feira. Essa audiência foi um pouco mais curtinha, também foi um pouco mais técnica, na verdade parte dela, um ex-assistente do Sean Combs testemunhou, como vocês puderam ouvir, e também teve essa testemunha mais técnica corroborando aqui com as provas da promotoria. Na segunda-feira, aparentemente, essa testemunha técnica vai voltar ao tribunal para que também a promotoria termine de fazer os seus questionamentos, as suas demonstrações e depois a equipe de defesa do Sean Combs poderá fazer algumas perguntas a essa testemunha técnica também. Bom, o esperado é que a promotoria encerre o caso deles na segunda-feira para que então a defesa dê início aqui ao caso deles. Aparentemente eles têm 3 testemunhas para chamar, nós não sabemos ainda com certeza se o Sean Combs irá testemunhar. Eu espero que sim, porque eu acho que será um acontecimento importante aqui no tribunal. Eu adoraria acompanhar isso, ver o que ele tem a dizer, como ele será confrontado pela promotoria. Seria bem interessante aqui para o caso, mas ainda não temos certeza se isso de fato irá ocorrer. Bom, segunda-feira estaremos de volta com mais vídeos para vocês e na terça-feira teremos atualizações sobre o que aconteceu segunda-feira no tribunal. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixar aqui pelo menos uns 3 comentários dando a sua opinião. Eu vou ler e responder todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.